Senhores, bom dia. Obrigado aí pela presença. Vamos começar nosso último dia de atividades aqui no nosso evento, no Geotecnologias, a Gestão Pública. Antes de iniciar, gostaria de dar alguns avisos ao público. Quem já tirou o kit nos outros dias, ontem ou anteontem, por gentileza, não esqueçam de assinar a lista de presença na recepção aqui, tudo bem? Que isso está atrelado à questão da emissão do certificado. O certificado vai ser enviado por e-mail, posteriormente, tá? Nos próximos dias, inclusive para quem está assistindo online. Temos aí um público online também assistindo via webinar. Hoje também, como os outros dias, teremos o sorteio de 2 bolsas nos cursos de extensão que o LabGIS oferece, tanto para o público presencial como à distância. Okay? São 2 bolsas de 50%, a pessoa escolhe o curso que ela quer fazer. Para quem está presencial, o sorteio vai ser logo após o coffee break da tarde. Tá? Quem está online, o sorteio vai ser ao final, às 18 horas. A gente vai sortear 2 presencial e 2 online. O que mais? Os vídeos das palestras, tanto a filmagem do webinar, como a filmagem pela câmera, vão ser disponibilizados posteriormente no nosso site para download. Quem está online pode enviar também perguntas pelo chat. Tá? A gente vai passar as perguntas ao palestrante. Quem tiver perguntas presenciais, por favor, informar o nome e empresa, a mesma coisa para o pessoal online. Tá? Lembrando que a gente vai ter uma pausa para o almoço de meio-dia às 13 horas e também, de meio-dia às 13h30 e também uma pausa para o coffee break de 15h30 até 16 horas. Que nem ontem, quem veio ontem vai ser a mesma agenda, tudo bem? Ontem nós tivemos aqui inscritos nos 2 dias presenciais na faixa aí de 400 e poucas pessoas. Infelizmente, nós não pudemos comportar todas elas aqui no nosso espaço, questão do limite físico. E a gente teve ontem, online, simultaneamente, 500 a 600 pessoas conectadas, e ao longo do dia a gente chegou, se não passou, não tem um número redondo ainda, só dei uma olhada rápida, mas cerca de 1000 pessoas passaram pelo webinar ontem assistindo trechos ou o evento inteiro. Vamos começar então. A primeira palestra na parte da manhã, então, vai ser sobre a nova política espacial do Brasil. Vai ser apresentado pelo presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Coelho. Eu convido então ele, por favor, aqui à mesa. Estevam? Só para pegar o ponto aqui. Ele já vai botar a sua apresentação. Ele só vai botar a sua apresentação. Bom dia a todos. Eu estou presidente da Agência Espacial Brasileira, recém-empossado há cerca de 2 ou 3 meses atrás, e vindo do Parque Tecnológico São José dos Campos. Quando recebemos o convite do professor Rui José Augusto para a Agência Espacial Brasileira estar presente a essa reunião, eu fiz questão de eu mesmo estar aqui por 2 motivos principais. Primeiro, porque estamos desenvolvendo uma grande jornada para convencer todas as universidades do Brasil a se imbuírem da proteção e do compromisso de formar recursos humanos na área de atividades espaciais.
Portanto, a UERJ já tem uma grande iniciativa e era obrigação minha vir aqui conversar com a equipe técnica, os professores e o próprio reitor, na expectativa de podermos criar também um curso de engenharia espacial aqui na UERJ, como já existem 5 em outras universidades brasileiras. A segunda razão e motivação é absolutamente pessoal. Eu fui convidado em 1990, junto com 2 outros colegas do INPE, no Instituto de Pesquisas Espaciais, onde estávamos, para criar o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. E fizemos isso, era parte de política pública estadual. A ideia era formar um sistema integrado, ciência e desenvolvimento tecnológico no estado do Rio de Janeiro. E fomos capazes de desenvolver essa ideia. Reformamos aqueles prédios lá do antigo Fundação Getúlio Vargas. Aquilo estava um escombro total, nós conseguimos reformar tudo aquilo. Criamos o Instituto, demos a forma encomendada, entregamos em 1992, entretanto, por motivos absolutamente não explicáveis, uma nova política que se instalou no Estado, nós tivemos para salvar aquela iniciativa que apelar para o bom senso aqui da UERJ, para que a UERJ acolhesse o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro. O Instituto Politécnico era uma instituição autônoma, pertencente à iniciativa de governo da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas infelizmente não conseguiu ir à frente nesse status. E se não fosse o acolhimento positivo da UERJ, hoje nós não teríamos o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro. E eu fui a pessoa que negociou pessoalmente com o reitor naquela época. E, portanto, eu sinto muito agradecido ao UERJ pela compreensão e pela renúncia até de ter, num momento político complicado para essas atividades, ter assumido a responsabilidade de aceitar o Instituto Politécnico, que hoje eu acho que todos vocês conhecem, é uma escola de referência e que fazia também parte de uma iniciativa de interiorização das atividades nesse campo no estado do Rio de Janeiro. Então, esses foram os 2 motivos que me fizeram estar aqui presentes hoje, pessoalmente, e não por meio de qualquer representação, por mais ilustre que fosse. Então, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o que nós pretendemos fazer na Agência Espacial Brasileira e o que está acontecendo lá hoje. Eu acho que eu posso tirar isso daqui, né? Ok, vamos em frente, por favor. Desculpe, tenho aqui o controle. Antes eu vou tentar explicar para vocês. Desculpe, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre, retroceder um pouco na história para mostrar o quão importante e o quão pertinente é isso que vocês estão fazendo aqui. Tá certo? Veja, toda essa história de sistema de informação geográfica aconteceu por quê? Porque existem satélites de observação da Terra que deram origem a tudo isso. Como é que começou isso? O primeiro grande sistema de observação da Terra aconteceu nos Estados Unidos, todo mundo conhece isso, é o Landsat, tá certo? No início dos anos 70. E eu queria dizer para vocês que o Brasil, por meio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi o 3º país a montar a sua estação de recebimento de imagens, o Ground Station, que é lá em Cuiabá. O primeiro foi os Estados Unidos, o segundo o Canadá, o 3º o Brasil. Então isso é para dar uma ideia também de como é importante aproveitar oportunidades. Tá certo? Muito bem. Existia no passado uma reunião só das pessoas, dos grupos que usam imagens de satélite Landsat, e o Brasil sentava ao lado do presidente. O presidente era dos Estados Unidos, ao lado esquerdo sentava o Brasil e ao lado direito o Canadá, para vocês verem. E a partir daí, esse instrumento, essa disciplina de sensoriamento remoto começou a ser difundida lá no INPE, tá certo? E mais tarde, felizmente, todas as universidades do Brasil, eu acho que
que aderiram a isso, e essas coisas tiveram nomes mais modernos. GIS é uma consequência disso, mas GIS, hoje, que é o Sistema de Informações Geográficas, está muito mais abrangente do que apenas gestão pública, hein? Eu acho que o título dessa reunião chega a ser até modesto, porque hoje não é só gestão pública, é gestão de um grande número de atividades públicas e privadas no país, tá certo? Portanto, é muito mais abrangente, é gestão realmente do país, eu tenho a impressão, tá certo? Então, ela não fica só no ambiente público, não, mas também as grandes empresas hoje, no ambiente corporativo, todas elas utilizam, e utilizam até com certa eficiência, essa disciplina. Portanto, é uma coisa muito mais abrangente. Ok, dito isso, comecemos a tentar justificar por que a gente acha que atividades espaciais no Brasil é algo natural. Então, começa com nossa área. Nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área. Portanto, temos uma extensão litorânea aí de cerca de 8 mil quilômetros de costa. E temos mais uma outra coisa importante que quase ninguém dá importância, mas ela é fundamental para nós, que é uma plataforma continental marítima, quase reconhecida pelos tratados internacionais, da ordem de 4 milhões e 450 mil quilômetros quadrados. Então, se você somar isso a 8.500 quilômetros quadrados de território, isso aí dá o maior país do mundo, praticamente, tá certo? E por que para nós essa é a extensão que nos interessa? Porque essa é a extensão que nós temos que atuar, tá certo? Imagine o seguinte, essa plataforma toda que está escrita aqui, nós temos a obrigação de defendê-la de alguma maneira, tá certo? Onde é que está a nossa futura maior riqueza? Está aqui no pré-sal, tá certo? Como é que a gente vai ficar tranquilo se a gente não se preocupar com a nossa fronteira continental, tá certo? Temos 190 milhões de pessoas, de habitantes, e temos a obrigação de alimentar essa população, de protegê-la e de comunicar, providenciar instrumentos de comunicação para a população, para a nossa sociedade. Área, vamos agora dar uma olhada no conceito geral das nações. Quais são os países que têm mais de 7 milhões? Eu peguei um pouco abaixo, mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, vocês veem aí a Rússia, a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Austrália e o Canadá. Outro corte. População maior do que 100 milhões de pessoas. Aí tem muitos países, Nigéria, Paquistão, Indonésia, Bangladesh, Índia, Japão, México e mais esses, né? Então, veja a interseção. E agora, mais um corte que é o seguinte, países que têm um PIB maior do que $1 trilhão. Tá certo? E aí você acrescenta vários outros países, como França, Reino Unido, etc., etc., mas a interseção ela é apenas de 5 países, ou seja, países que têm todas essas 3 características são os Estados Unidos, Rússia, China e Brasil. E se eu apertar um pouco mais, exigir países com um PIB maior do que $2 trilhões, o que acontece? A Rússia cai fora. Ficam esses 3 países aqui, ó, tá certo? Então, veja, são características importantes que praticamente com mais outras características próprias do nosso território, do nosso país, né, que somos privilegiados em flora e fauna, em pesca, em recursos hídricos, recursos minerais, agricultura e pecuária, uma grande fronteira marítima, petróleo e gás principalmente, que nos permitem dizer que o Brasil é um país com grande vocação espacial. Tá certo? Muito bem. Portanto, temos a vocação e temos agora, a partir de um certo tempo, a obrigação de ser um país que desenvolva atividades espaciais. Muito bem. Aqui eu tenho um outro corte que fala sobre a capacitação dos países neste momento.
Tá certo? Então, tem umas legendas aí que trabalham com satélites, que são capazes de desenvolver satélites, infraestrutura de solo ou base de lançamento, sítio de lançamento, acesso ao espaço, portanto, desenvolvimento de lançadores de satélites, de foguetes lançadores de satélites, sistema de navegação e voo tripulado. Então, vocês têm mais ou menos aí isso ordenado aqui pelos países do mundo. Então, os Estados Unidos, que são um grande campeão nessa área, tá certo? O Canadá, que tem 2 dos elementos, aí esses 2 primeiros. O Brasil, que tem os 2 primeiros e está tentando ter o terceiro, tá certo? A Argentina, os 2 primeiros. Diga, a Argentina começou bem depois de nós, mas já está bem avançada, tá certo? Aqui nós temos a União Europeia, Israel, a África do Sul, que desponta agora, é um cavalo corredor com bastante velocidade, está iniciando há pouco tempo, mas já tem uma certa autonomia nessa área. A Índia, tá certo? A Rússia, não, desculpe, Rússia, China, tá certo? Que tem todos os elementos, como também os Estados Unidos, esses são os 3 países mais bem classificados, Coreia do Sul, o Japão, tá certo? Então, essa é mais ou menos a classificação dos países do globo com relação às nossas atividades. São países chamados estabelecidos, nações estabelecidas em nossa área de atuação, são os Estados Unidos, Rússia, Europa, China e Japão. E países, digamos, intermediários, né? A Índia, que se valeu muito de uma cooperação, de uma parceria com a União Soviética, com a Rússia, a União Soviética, e depois Rússia e também com a França, tá certo? O Canadá, a Coreia do Sul, que se valeu demais de uma cooperação que foi feita com os franceses, Israel, e nós estamos aqui no último lugar desse grupo. Eu acho que, inclusive, pretendendo estar nesse grupo, mas ainda como último lugar entre todos. E, mais recentemente, a África do Sul iniciou também suas operações nessa área. Ok. Muito bem. Sob o ponto de vista de abrangência, do tipo, se você é um país... Não, vejamos, existem países... A questão do país ser grande, ser rico, ser isso, ser aquilo, não necessariamente justifica que você tem que se envolver em atividades espaciais. Existem países pequenininhos, como a Bélgica, por exemplo, é um país pequeno, tá certo? E que tem um programa espacial excelente, desenvolvimento excelente. Por quê? Eu imagino que é porque desenvolver tecnologia espacial significa desenvolver todo tipo de tecnologia. É uma espécie de um mandato forte, tá certo? Se você se envolve em atividades espaciais, você está automaticamente se envolvendo em desenvolvimento tecnológico, e é o que todos os países do mundo querem ser desenvolvidos tecnologicamente, principalmente no dia de hoje. Então, isso é uma espécie de um chamatório, tá certo? É uma sinalização de que o seu país está altamente comprometido com o desenvolvimento de tecnologia. Então, essa é uma justificativa que não precisa o país ser grande ou pequeno, rico, pobre, etc. Pretende o seguinte, ser desenvolvido nos dias de hoje, na linguagem de hoje. Agora, sob o ponto de vista de complexidade, essa é a sequência, né? Quer dizer, nós estamos apenas, em matéria de complexidade, abaixo do setor farmacêutico. O resto tudo vem depois, tá certo? Isso é uma pesquisa da OCDE, que pegamos aí apenas para mostrar para vocês a complexidade, diz também respeito à abrangência. Você, um país que tem compromissos com o desenvolvimento de atividades espaciais, você está envolvido em desenvolvimento de tecnologia no mais alto nível de abrangência e de complexidade. Tá certo? Então, é importante para nós, mesmo independentemente daquelas planilhas que eu coloquei no início, daquelas fotos que eu coloquei no início. Tá certo? Como é que funciona isso, por exemplo, na questão de desenvolvimento de empregos? Tá certo? Oferta de emprego. Na Europa, isso é uma pesquisa bem recente, emprega da ordem de 28 mil técnicos, cerca de 30 mil técnicos do setor espacial,
enquanto a NASA somente emprega da ordem de 14 mil funcionários com alto nível de qualificação. O Brasil ainda está muito longe disso. Eu fiz uma recente pesquisa, porque saiu um estudo do IPEA, que dizia que nós tínhamos da ordem de 15 mil empregos nessa área. Eu fui realmente detalhar isso, e na realidade ali tem um envolvimento muito grande com a área de aeronáutica, de aviação, etc. Então, na realidade, o melhor que chegamos recentemente, há cerca de uma semana atrás, é da ordem de 1.500 pessoas na nossa área, trabalhando em empresas, etc, etc. Tá bom? Não envolve os institutos, eu estou falando só do lado empresarial. Aqui está tudo em chinês, né? O que aconteceu? Teve um revertério qualquer aí, eu estou com medo do resto também. Oh, uau. Deixa eu ver o que aconteceu. Não, nos outros está salvo, eu acho. Então aqui, por que aconteceu isso, hein? Hein? Tem até aqui um negócio que é uma partitura musical, que às vezes a gente devesse ser habilitado a cantar alguma coisa, porque saberia ler isso que está escrito aqui. Eu estou vendo a clave de sol ali. Mas isso aqui deixa eu ver se eu me lembro o que é isso. Isso diz mais ou menos sobre o nosso Programa Nacional de Atividades Espaciais. Tá certo? Então, nós temos no Brasil aquilo que se chama Política Nacional de Atividades Espaciais. É uma tentativa de criar um grande sistema. Tá certo? Então, o governo aprovou, no início dos anos 90, por volta de 1994, uma coisa chamada Política Nacional de Atividades Espaciais. Tá certo? Depois, criou uma coisa chamada Sistema Nacional de Gestão das Atividades Espaciais, um Programa Nacional de Atividades Espaciais, tá certo? E depois criou a Agência Espacial com a pretensão de ser o órgão executivo, digamos, uma espécie de uma secretaria executiva, que teria a possibilidade de fazer a coordenação de todo esse sistema e também da política nacional, do sistema de gestão e também elaborar o programa nacional. Tá certo? Então, isso aconteceu mais ou menos quando a Agência Espacial foi criada, foi em 1994. Antes, o programa espacial, ele é mais antigo. Isso começou no início dos anos 70, e quem fazia a coordenação, quem dizia que fazia a coordenação disso, assim como nós também dizemos que fazemos, era a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que era um órgão dentro do Estado-Maior das Forças Armadas. Tá certo? Então, já existia o INPE, já existia o CTA, os órgãos executores, portanto, e ali foi definido, no final dos anos 60, que o INPE cuidaria de satélites, tá certo? E o CTA cuidaria de foguetes de lançamento de satélites e também da pretensão de construirmos o nosso sítio de lançamento lá em Alcântara. Tá certo? Em Alcântara estado do Maranhão, é logo depois da Baía de São Marcos. Você atravessa a Baía, você chega em Alcântara. Então é mais ou menos isso que eu acho que esse slide queria falar. Vamos em frente. As tecnologias de aplicações espaciais, tá certo? São as mais variadas possíveis, as aplicações principalmente, tá certo? Por isso que isso é uma coisa que eu disse logo no início, quando se trata de sistema de informações geográficas, é um negócio muito abrangente, né? Porque é parte desse mundo. Aqui você vai desde proteção ambiental. Nessa coisa de observação, por exemplo, do globo, de observação da Terra, que são os nossos chamados satélites de sensoriamento remoto, você tem de tudo, né? Proteção ambiental, segurança alimentar, vigilância, ciência e tecnologia, obviamente, se não tiver isso, não tem satélite, não tem nada, não tem GIS também, não tem coisa nenhuma, né? Na área de meteorologia, mais importante ainda, tá certo? Desde a segurança alimentar, defesa civil, mudanças climáticas, proteção, não, isso já é do outro grupo, mas pelo menos essas três. Nesse caso, por exemplo,
acaba de ser consagrado um sistema de prevenção contra desastres naturais, no conceito mais moderno possível, né? Só falta agora haver a integração de todas as iniciativas. Criou-se um órgão chamado SINAPAD, tá certo? Que fica em Brasília, que é o órgão que tem o mesmo papel que a Agência Espacial no caso desse sistema. Tem o CEMADEM, que fica dentro do INPE, lá em Cachoeira Paulista, que é uma coisa mais técnica para controlar os dados, principalmente próximo do CPTEC, que é o Centro de Previsão de Clima e Tempo, tá certo? E a ideia agora é articular uma integração de todos os órgãos que atuam nessa área. Como vocês sabem, a Defesa Civil já é madura no Brasil e tem iniciativas em praticamente todos os estados do Brasil nessa área. Aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, nós temos uma belíssima iniciativa do estado, do município principalmente, o prefeito, eu sempre ouço ele falando sobre isso, que é capitaneado pela IBM, tá certo? E é um excelente sistema de monitoramento, tá certo? Então, a ideia é integrar todas essas iniciativas no Brasil inteiro e ser coordenada de alguma maneira por esse órgão que foi criado em Brasília. O CEMADEM foi criado recentemente, a partir do CPTEC, para dar apoio a isso, né? Na área de comunicações nem se fala, né? Hoje a gente vive um mundo global, eu tenho a impressão que é em função disso, né? Quer dizer, se não tivesse satélites de comunicação, seria muito difícil. A gente assistiu o jogo de futebol lá na Rússia, por exemplo, na mesma hora que está acontecendo lá, a gente vê aqui e assim por diante, na China e etc. Né? E toda a questão de posicionamento, de geoposicionamento, o GIS se vale muito disso, né? Posicionamento, acesso aos... Bom, enfim, eu tenho a impressão que essa área, como vocês podem estar vendo aí, só por esse corte, isso não é um corte completo, isso não é o universo, é apenas um corte para dar uma ideia de como é isso, a complexidade disso e a abrangência, é uma coisa realmente muito abrangente, tá certo? Praticamente envolve todas as nossas atividades diárias hoje em dia, principalmente no dia de hoje, né? E que proporcionou todo esse avanço repentino de se falar em um mundo global. Antes de satélites, é a coisa mais complicada. Eu me lembro da minha época, eu tinha que eu sou nordestino, lá do Maranhão, morava no interior, para falar com a capital, tinha que mandar um telegrama. E aquilo era feito no aparelho Morse. Felizmente, era tecnologia digital, tá certo? Ao contrário, né? Depois nós voltamos para o analógico e hoje estamos retransformando, estamos voltando atrás tudo para o digital. Mas era difícil, viu? Eu era interno numa escola, lá em Parnaíba, e o dinheiro não chegava, e eu ficava mandando telegrama para meu pai, etc, e demorava aquilo para acontecer, e as contas iam passando, eu ficava inadimplente. Todo mês eu estava inadimplente praticamente, porque aquilo demorava demais. Hoje não tem mais esse problema, né? A gente se comunica com o mundo todo, vê o nosso jogo de futebol por todo lado, sem problema nenhum. Às custas de quê? Do desenvolvimento de atividades espaciais, tá certo? Isso sem falar, eu estou só falando em coisas que estão viradas para o planeta, né? Sem falar nas coisas que estão viradas para fora do planeta, que essas questões aí de deep space, por exemplo, né? São os desafios da raça humana desde que se pensou nisso, sempre descobrir qual é a sua origem, etc, ia a Marte, ia a Júpiter, ia não sei onde, a Lua e tal, essas coisas todas. Então, eu estou só falando aqui do nosso ponto de vista de olhar de cima para baixo, tá certo? Uma outra coisa interessante também é comparar a questão econômica do processo, né? Então, eu fiz uma tabelinha aqui mostrando o seguinte, que grãos, tá certo? Que é uma coisa que, felizmente, tem nos salvo nos últimos anos a nossa economia, tá certo? São os commodities. Isso, se eu pesar 1 quilo de commodity, é da ordem de 0,2 dólares. Se eu for fazer a mesma computação, a mesma planilha Excel aqui, quando se trata de coisas de aeronáutica, de aviação, por exemplo, é 10 mil dólares e satélites da ordem de 50 mil dólares. De forma que se nós formos capazes de trabalhar nessa área a ponto de participarmos do bolo global,
nós estamos multiplicando nossas commodities por muitos dígitos, tá certo? Aumentando a nossa economia por muitos dígitos. Então, a questão de aplicar e desenvolver capacidade no Brasil para trabalhar nessa área tem também esse apelo econômico, tá certo? Demandas concretas, no nosso caso, eu tenho conversado muito com os países da União Soviética, da antiga União Soviética, um deles a Ucrânia, com quem temos um excelente relacionamento e parceria no momento, e eles sempre vêm com a história de tentar me convencer de que eu tenho que convencer o meu governo de que na Ucrânia foi feito assim, assado, etc, 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 por obrigação e tal. Eu digo, realmente, eu não posso usar esse argumento, porque na Ucrânia era feito por obrigação, até de sobrevivência, porque era o país mais desenvolvido tecnologicamente da União Soviética, mas a Rússia obrigava eles a fazer. Eles tinham fábricas lá que tinham 12 mil pessoas, trabalhavam 24 horas por dia. Então, esse mesmo argumento não serve aqui para mim. Se eu quiser convencer a presidente da República de que isso é importante, eu tenho que usar outros argumentos. O argumento principal é o seguinte, é o benefício que essa atividade tem para a sociedade, meu Deus do céu. Não pega esse negócio. Nós não somos um país em guerra, por exemplo, em estado permanente de beligerância. A única coisa relacionada com isso, que é importante, fundamental, é a questão da defesa, que passa a ser hoje um dos maiores clientes da área espacial, com seu programa estratégico de defesa. Tá certo? Daqui a 1 ou 2 anos, vocês vão ver o número de iniciativas que provém da área de defesa do país, mas não é estado beligerante, tá certo? Como era na União Soviética no tempo da Guerra Fria. Então, esses argumentos deles lá não servem para nós. O que serve para nós é olhar para os benefícios que essa atividade pode trazer para a sociedade. Tá certo? Quais são as demandas concretas que nós estamos enfrentando nesse momento? Então, tem, por exemplo, o Sistema Nacional de Proteção, de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais, a Estratégia Nacional de Defesa, o monitoramento ambiental, a segurança alimentar e hídrica e também comunicação estratégica. Tá certo? O que nesse momento, estamos considerando como comunicação estratégica? Primeiro, vocês sabem, vocês estão atuando nessa área, que toda a comunicação das Forças Armadas no Brasil, tá certo? Qual é o instrumento que promove a comunicação? São satélites. E esses satélites são todos estrangeiros. Não tem um deles que seja brasileiro. Eles antes eram chamados Brasilsat, apenas foram comprados fora do país, tá certo? Mas eles eram satélites desenvolvidos fora do país. E depois isso foi privatizado. E as empresas que compraram esses sistemas são de fora do Brasil. Como é que o país quer ter a sua inteligência de defesa num satélite estrangeiro? Tá certo? Então, eu vou só dar um exemplo para vocês verem como isso é um negócio complicado. Não diz respeito a nós, mas diz respeito a outra situação, mas pode ser um dia, sei lá, não gostaria que acontecesse, mas pode acontecer conosco também. Então, lembram-se da Guerra das Malvinas, né? Então, o que os argentinos, como nós também, dependemos de dados dos satélites meteorológicos americanos, da NOAA. E o que os americanos fizeram? Deslocaram a posição do satélite de tal maneira a permitir utilização dos dados apenas pelos ingleses. E os argentinos ficaram na pior. Podem consultar os argentinos, parentes das pessoas que pereceram naquela guerra, quantas pessoas morreram de frio, porque não havia dados suficientes para preveni-los de temperaturas baixíssimas, tá certo? Então, veja, isso é só um exemplo para mostrar que em certas áreas nós temos que ter autonomia completa e nós temos que ser capazes de gerenciar os nossos próprios dados. Então, telecomunicações, comunicação das Forças Armadas é considerada, para a defesa nacional, bem dito, é considerada uma área estratégica. Outras áreas estratégicas vão aparecendo à medida do tempo. Por exemplo, ter internet de banda larga para toda a população brasileira hoje é importantíssimo para a nação. É um benefício que nós estamos querendo oferecer para todos os brasileiros que vivem nesse país.
Então, nós consideramos também isso aí comunicação estratégica. Por isso que, logo mais, eu vou falar sobre uma iniciativa que tomamos para tentar resolver essa questão por nós próprios, tá certo? A questão de uma base industrial sólida e forte também é fundamental, porque não existe, só a universidade não dá conta, só os institutos de pesquisa não dão conta para fazer o desenvolvimento do país. A base industrial é fundamental. E como é que começou isso aqui no Brasil? Bom, no início do nosso programa, nós decidimos aqui, a COBAI decidiu instalar um programa no Brasil chamado Missão Espacial Completa Brasileira, chamava MECB, Missão Espacial Completa Brasileira. Então, a ideia, no início, era a formação de recursos humanos. Então, a UINPE, por exemplo, que coube a tarefa de desenvolver satélites, o INPE estava extremamente preocupado com formação de gente. Então, estabeleceu cursos de pós-graduação, e eu acho que passou do limite, chegou hoje. Hoje o INPE tem 900 estudantes de pós-graduação, é quase uma universidade, e a gente está criticando um pouco isso, dizendo, olha, agora o INPE tem que parar um pouco esse negócio, passou a época já, e passar isso para o ITA, para as universidades, etc. Porque tem obrigações concretas de dar conta dos seus satélites e tudo mais, e, portanto, está na hora de repensar essa história. Mas naquela época era importantíssimo. Então, a UINPE coube desenvolvendo satélites. Então, o que o INPE fez? O INPE desenvolveu dentro das suas próprias instalações, e isso foi importante, porque inclusive criou laboratórios específicos numa infraestrutura espetacular, tá certo? E desenvolveu o seu satélite chamado Satélite de Coleta de Dados, SCDs. 2 foram lançados, eles eram previstos ter uma vida útil de 6 meses, o SCD-2 está com 12 anos em órbita, funcionando perfeitamente bem, tá certo? Isso não significa que houve uma supercapacitação, mas significa que foi digamos, uma atitude de engenheiro civil, né, que ao fazer a ponte sempre superdimensiona, né, se quer correr risco, ele põe mais para cima um pouco. Tá? A mesma coisa acontece na área espacial. Mas a nossa base industrial realmente só começou a ser construída quando nós demos um salto quântico, que foi no início dos anos, na metade dos anos 80, quando estabelecemos uma cooperação com os chineses, uma parceria com os chineses, para fazer satélites de observação da Terra profissionais, grandes, de 2 toneladas, etc, etc. E aí, o que aconteceu? Uma boa parte dos funcionários do INPE, dos engenheiros competentes do INPE, saíram do INPE e foram montar suas empresas. Então, aí começou. E a mesma coisa aconteceu também, mais paulatinamente, com relação ao DCTA. Alguns engenheiros competentes também saíram para se estabelecer na indústria. Tá certo? Então, começou aí nos anos 88, 89, por aí, no início dos anos 90, o estabelecimento mais ou menos em torno de São José dos Campos, lá em São Paulo, mas também algumas empresas antes destinadas à cadeia de fornecimento da Embraer, também se entusiasmaram e entraram também na cadeia de fornecimento da área espacial. Então, nós temos algumas empresas no Rio Grande do Sul, temos também no outros municípios de São Paulo, e por aí vai. Tem uma ou outra em cada lugar por aí, mas a grande concentração é São José dos Campos, que é exatamente pelo fato da maioria dos donos das empresas, dos que idealizaram a empresa, terem vindo do INPE e do DCTA, do CTA. Então, a base industrial, para nós, é fundamental. A gente não vai conseguir, de jeito nenhum, tá certo? Estabelecer autonomia nesse país sem ter uma base industrial consolidada, forte e consolidada. Então, ontem mesmo eu tive reuniões lá na Agência Espacial com 2 ou 3 países, porque agora o Brasil ficou a bola da vez, né? A Europa está em crise, os Estados Unidos também. Então, todo mundo quer vir oferecer cooperação aqui para nós, conosco, desenvolver coisas conosco, ideias novas, brilhantes. Uma delas, então, não consegui nem dormir ontem à noite, tá certo? Porque é fazer um satélite de sensoriamento remoto geoestacionário. Isso nunca existiu, essa ideia no mundo, tá certo? De tal maneira que seja
feasible, quer dizer, que seja razoável. Imagine eu ter um satélite geoestacionário de sensoriamento remoto. O grande problema para sensoriamento remoto é a revisitação, né? É o período que leva nuvens e não sei o que e tal. Se você tiver um satélite posicionado, olhando para o Brasil o tempo todo, e de tal maneira que ele se movimente e tenha cobertura no Brasil imediata, já imaginou? Tem um observador lá imediatamente, todo o tempo, em tempo real, você vê todas as coisas que acontecem no nosso país, tá certo? A distância de 36 mil quilômetros, olhando para nós e vendo o que está acontecendo com a nossa fauna, flora, com os nossos aviões, no caso da defesa, com interceptações necessárias que tem que ser feito na plataforma continental e tudo mais. Então, essa é uma ideia tremendamente brilhante. Então, eu tenho dito para essas pessoas, para esses grupos de pessoas que vêm de país de fora, primeiro o seguinte, não me faça mais exposições, eu conheço toda a capacitação de todos os países nessa área. Agora os caras ficam lá 2 horas dizendo que eles fazem isso, fazem aquilo, isso não interessa. Agora é o seguinte, vocês estão preparados para se engajar em uma parceria que fortaleça a base industrial nossa? Se estão, vale a pena continuar a conversa. Se não estão, muito obrigado, até logo. Porque isso é fundamental. Não adianta nós pegarmos os poucos recursos que temos e contratar empresas, mesmo que seja para transferir tecnologia. Meu problema não é esse. O que fizemos com a China, por exemplo, foi o seguinte. Primeira coisa, fundamental, escolher um objeto de interesse comum. Satélite de sensoriamento remoto é de interesse de todos os países do mundo, porque cobre o globo inteiro. Então, é de interesse dos 2 países. Segundo, como é que é o modus operandi? Desenvolvimento conjunto. Eu divido aqui o satélite do meio, ponho para você o que você sabe fazer, põe para mim o que eu sei fazer, e vamos fazer juntos. Você faz lá no seu país, eu faço no meu, e de 2 em 2 semanas eu converso com você para saber como é que estão as coisas, faço reuniões técnicas, etc, etc. Então, essa é a maneira. Não tem uma cláusula de transferência de tecnologia na nossa parceria com a China. Tá certo? Agora, pergunte para os chineses que eles aprenderam conosco no início, há muitos anos atrás, e pergunte para nós o que nós aprendemos com os chineses até hoje. Então, isso que eu acho que nós temos que fazer. E mais do que isso, agora não é mais tempo para ficar com o negócio de Instituto INPE ou DCTA e a Agência Espacial Chinesa. Não, é botar as empresas para trabalharem juntos. Tá certo? De tal maneira que quando terminar a primeira fase, as nossas empresas estejam habilitadas a competir no mundo global. E não somente esperar dinheiro do governo brasileiro para poder consolidar a sua base. Porque esse dinheiro, além de ser irregular, ele é pouco e não digamos, alimenta as empresas do jeito que tem que ser. Observem lá fora do Brasil como é que as empresas operam. Elas não operam, em geral, essas grandes empresas que estão na área espacial, elas estão na área de aeronáutica, por exemplo, pegue a Boeing ou qualquer uma outra. A Boeing atua na nossa área, ela é fundamental para a nossa área, mas o negócio dela é a aviação. Pô. Então ela se alimenta de várias coisas. Na realidade não é só alimento, não é só aviação, é um bando de coisas. Então as nossas empresas, nossa base industrial aqui, tem que ser consolidada e nós vamos prestar bastante atenção a isso e vamos colocar todo o nosso esforço nessa direção. É claro que não vamos também deixar de fortalecer as nossas instituições de pesquisa e desenvolvimento públicas. Então, o INPE, DCTA, as universidades, por isso que eu estou aqui, uma das minhas razões de estar aqui, porque nós queremos montar cursos de engenharia espacial em todas as universidades do Brasil. Então, isso é o início de uma jornada. O Santo Graal está lá na frente, mas eu vou atrás. Tá certo? Mas a base industrial é importantíssima. A ferramenta que idealizamos aí como programa programática é o Programa de Domínio de Tecnologias Críticas. Nós temos vários segmentos da nossa atividade espacial, sobre o qual não temos autonomia ainda. São tecnologias chamadas críticas, as chamadas críticas. Programa, também estamos querendo desenvolver um grande programa de acesso rápido e barato ao espaço. Isso aqui é absolutamente apropriado para a inserção das universidades. É uma espécie de um anzol, tá certo? Para chamar as universidades para dentro da atividade espacial, ou seja, desenvolver um programa de acesso rápido e barato ao espaço.
Portanto, a universidade, com contribuição da CAPES, do MEC, do CNPq, etc., pode e já está se envolvendo nisso, tá certo? A programação de formação de recursos humanos, que é outra coisa fundamental, para a qual nós estamos também imbuídos, nós estamos desenvolvendo um grande esforço, escolhendo de início pontos estratégicos. Por exemplo, no Nordeste, a que se mais pronuncia como mais madura é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e nós estamos, inclusive, consolidando vários programas. A universidade já se comprometeu a fazer o seu curso de engenharia espacial. E tem um centro regional do INPE lá no Rio Grande do Norte, que é tradicional, então aproveitamos tudo isso para fazer uma fusão e uma integração dessas coisas e montar uma base no Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, inicialmente. Depois vamos tentar expandir isso para todos os outros estados do Nordeste, inclusive para o Maranhão, onde tem a nossa iniciativa do Centro de Lançamentos, né? O envolvimento da indústria, isso eu já falei. E a outra coisa é uma questão de melhorar a gestão do sistema. O sistema ainda está um pouco desagregado. O nosso papel lá na Agência Espacial é tentar fazer uma integração do sistema, tá certo? A partir da própria Agência Espacial. Isso não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, mas com um bom entendimento entre as partes, eu acho que isso é possível. A questão com as universidades, que eu acabei de falar aqui, esse tempo tem um nome próprio para isso, chama-se Universidade Espaço, Unispaço, tá certo? Então nós queremos garantir acesso ao espaço para universidades e empresas também, empresas pequenas e médias, desenvolverem tecnologias críticas. E estamos, inclusive, promovendo workshops lá na Agência Espacial, tanto com as empresas brasileiras, como também trazendo grupos de fora do país, como agora na segunda-feira, se não me engano, ou na sexta-feira passada, veio a Ucrânia, as empresas da Ucrânia, para discutir com empresas brasileiras possibilidades de agregação de esforços e de integração de esforços nessas áreas. E missões com garantia de lançamento, ganho de tecnologia e participação de empresas. Qual é a proposta básica? Primeiro, nós queremos construir satélites que sejam considerados razoáveis para as universidades se envolverem, satélites universitários, satélites científicos, satélites tecnológicos de pequeno porte, isso de respeito a programa barato e de fácil acesso. E voos suborbitais, não necessariamente em órbita, porque isso é importante para experimentos, principalmente para experimentos em microgravidade, formação de recursos humanos, e nós estamos buscando aí, junto aos programas de governo, de apoio do governo, apoio e incentivos para a consolidação das nossas empresas. Temos uma carta lá, um livro que de vez em quando a gente renova, que se chama o Programa Nacional de Atividades Espaciais. Estamos passando nesse momento, daqui a umas 2 semanas, sairá uma nova edição do chamado Programa Nacional de Atividades Espaciais para os próximos 10 anos. Só que ele sofre de vez em quando uma adaptaçãozinha, porque o país também sofre, né? Toda vez que, de vez em quando, a gente tem que mudar um pouco. Então, esse é um programa para 10 anos e que nós estamos comprometidos a revisar anualmente. Todo final do ano nós vamos revisar esse programa para adaptá-lo às circunstâncias do momento. Então, temos uma nova carteira de projetos, uma maior participação industrial, domínio de tecnologias críticas, aprimoramento do SINDAI, que é o sistema de integração, o sistema integrado de gestão do sistema da Política Nacional de Atividades Espaciais, e temos também já um orçamento bem melhor e uma pretensão para melhorar ainda mais, que vocês vão já ver. Esse é o nosso portfólio de compromisso de satélites. Esse ano é quase certo, pode ter uma escapadinha para o ano que vem, mas é quase certo que lancemos o 4º satélite sino-brasileiro, que é o Cibers, que o Cibers é Cibers 1, Cibers 2, Cibers 2B. Aproveitamos o resto que sobrou do 1 e do 2 e fizemos um outro, Cibers 2B. E aí é o Cibers 3. Então, na realidade, esse não é o 3º satélite, é o 4º, porque tem 3 satélites que já foram lançados. Depois tem uns satélites aqui que são ITASAT, por exemplo, o nome está dizendo, né? Que essa é uma iniciativa nossa com o ITA, tá certo? E de outras universidades também, não é só o ITA. O IBAS é um satélite também científico. O Cibers 4, que deverá ser lançado 1 ano depois do Cibers 3, o Cibers 2 anos, o Cibers 3 foi lançado agora
ele vai ser em 2014, senão ele vai espirrar um pouco para 2015. O Amazônia 1, que não vai ser lançado nesse ano de 2014, ou melhor, até o final de 2014 é possível, mas também pode escorregar para 2015, no início de 2015. Esse satélite geoestacionário, que é exatamente o satélite do qual eu falei há pouco para vocês, que é um satélite estritamente dedicado àquelas duas funções. Defesa nacional, portanto, todo o sistema de comunicação da defesa tende a ser transferido para esse satélite, e também o programa de banda larga, o Programa Nacional de Banda Larga. Depois temos um satélite de sensoriamento, aí vem o Amazônia. O Amazônia é um satélite de sensoriamento remoto que vai voar na mesma órbita do Cibers. Ele vai aproveitar a plataforma multimissão que está sendo construída lá no INPE, está terminando. Nós vamos colocar essa carga útil. Depois tem a Amazônia 1, Amazônia 1B, etc. Tem o Sabiamar, que é um satélite que estamos negociando com a Argentina. É um satélite de sensoriamento remoto, mas mais voltado para o mar, para atividades marítimas. Depois o Amazônia 2. O GeoMet, aí começa a ser um satélite um pouco mais abrangente do que apenas estratégico, de comunicação estratégica. Que a nossa ideia é, um belo dia, podermos competir com a iniciativa privada e realmente ocupar uma parte desse espaço que foi destinado anteriormente só para empresas privadas. O SAR é um satélite com sensor de radar, Synthetic Aperture Radar, tá certo? É uma necessidade importante para o Brasil. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, principalmente na área mais preocupante, que é na Amazônia, cobertura de nuvens é uma invariância, tá certo? É sempre cobertura de nuvem, é difícil você ter imagens, tá certo? Com maior repetitividade que você tem no seu satélite, cobertura de nuvem em sensores ópticos não resolve o problema. Então a gente tem que passar para micro-ondas. E depois tem satélite Geocon 2, que é uma outra série. Os dois tem que ser uma família, lança um e logo depois tem que lançar o outro. Tá certo? No caso dos nossos lançadores, ainda estamos batalhando para termos proximamente o primeiro voo do VLS, mas enquanto isso descobrimos que tem uma demanda muito forte para lançadores, para pequenas cargas úteis. Então, estamos construindo aqui um veículo lançador de pequenas cargas. Depois tem uma versão mais ampliada do VLS, que vai se chamar VLS Alpha, VLS Beta. E, finalmente, por enquanto, para os próximos 10 anos, o Ciclone 4, que é uma operação com a Ucrânia, que está sendo instalado a partir também da base de lançamento de Alcântara, tá certo? Que é um satélite já proposto para fazer lançamentos em órbitas de transferência para satélites geoestacionários até um certo 1.600 quilogramas, não tão grandes ainda. Né? A posição nossa é privilegiada, a nossa posição de Alcântara. Eu acho que essas questões vocês sempre ouvem falar, não é? Primeiro, porque está muito próximo da linha do Equador, são 2 graus apenas sul, mas mais ainda importante é essa situação que nós estamos aqui, que nós temos quase 180 graus digamos, se houver algum acidente, nós estamos bem amparados pelo oceano que nos margeia. Tá certo? Situação essa que vários outros centros de lançamento do mundo não têm. Tá certo? Também é bom só chamar a atenção de que esses centros de lançamentos que estão próximos do Equador, eles só tem esses grandes benefícios, todo mundo fala nos jornais aí de 30% de economia de combustível, não sei o quê, porque evita manobras, etc., só para satélites de órbita equatorial, obviamente. Tá certo? Se eu for lançar os satélites que serão lançados a partir daqui, de órbitas, por exemplo, polares, que são uma boa parte dos satélites de sensoriamento remoto, o número de órbitas, o número de manobras é igual. Tá certo? Agora, se eu estiver exatamente embaixo do Equador, da linha do Equador, e for lançar um satélite equatorial, obviamente eu não vou fazer quase manobra nenhuma, portanto, combustível, que é um troço pesado pra caramba, tá certo? Dentro de um foguete, eu vou economizar e, portanto, combustível significa dinheiro, né? Tá certo? E o dinheiro é alto.
Isso aqui é só uma visão antiga da nosso site de lançamento. Isso aqui é o site de lançamento que vai ficar também no CLA, lá em Alcântara, do Cyclone Space. Isso é Alcântara Cyclone Space é uma empresa binacional, Brasil e Ucrânia. 50% Brasil, 50% Ucrânia. Tá certo? Então, a ideia é operacionalizar lançamentos comerciais a partir lá de Alcântara e, digamos que a partir de 2014. 2014, eu estou dizendo aí, estava previsto para 2013. Eu já fui até, recebi uma ligação lá do gabinete da presidência dizendo, pô, você anda falando que é 2014. Eu vou lá e vejo. Entende? Então, sabe como é, né? Eu não sabia que a imprensa era tão doida assim. Aí põe essas coisas na imprensa, chega até lá e aí, alô, você falou que é 2014? Bom, eu estou esperando um pouco para que o governo realmente assuma que vai ser em 2014. 2013 é a data oficial, tá certo? Mas o nosso jeito de fazer as coisas aqui no Brasil não é o mesmo jeito que fazem os russos, os americanos, então a gente demora um pouquinho mais. Mas isso não tem nenhum problema, não há nenhum desperdício por causa disso. Então, se isso acontecer em 2013, eu vou ajoelhar e rezar. Se não acontecer, vai acontecer em 2014. Ainda está dentro do prazo, sem problema nenhum. A questão de cooperação internacional, o relevo maior que eu dou realmente é essa parceria que eu chamo estratégica. Ela antes começou com esse negócio de cooperação internacional, Sul-Sul. Isso é linguagem de diplomata. Sul-Sul é porque países que estão em desenvolvimento. Não quer dizer que estão no hemisfério sul, não. Eu só fui entender isso muito tempo depois. Mas, enfim. Mas antes de eu entender isso, essa cooperação teve um nome melhor, cunhado pelos próprios diplomatas. Diz assim, parceria estratégica. Aí eu digo, agora eu entendo o que é. O negócio de Sul-Sul soava mal para mim. Mas parceria estratégica, sim, foi graduado. Tanto era a importância para os dois países. E agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, no 20, mais 20, teve um nome mais pungente ainda, que diz assim, cooperação estratégica global. Então, a cada dia, isso está sendo graduado e a gente fica satisfeito, porque participou do início disso, desde 1986, que eu estou envolvido nesse troço. E, portanto, esse é uma cooperação. As outras coisas estão, por exemplo, com a Ucrânia. É isso que eu falei aqui da base de Alcântara da empresa binacional. E as outras são, vocês sabem como é que é esse negócio de cooperação internacional. Às vezes tem mais papel do que resultado. Eu estou me negando a esse negócio de papel daqui por diante. Tá certo? Eu espero que um dia eu chegue aqui e está o quadro cheio de coisas estratégicas como essas duas. Tá certo? Vamos ver se... dá tempo mais alguns minutos? 5 minutos, então é suficiente. Veja, aqui essa é um slide só para dizer o seguinte, do esforço que nós estamos fazendo para que essa tal de agência espacial seja realmente a coordenadora desse programa. Esse programa tem um encaminhamento de lei atual para modificar a estrutura de tal maneira que se realmente estabeleça uma grande integração entre todos os elementos do programa. E que sirva, inclusive, para o fortalecimento da agência espacial. A agência espacial, digamos que é uma ideia interessante, tá certo? Mas ainda precisa muito trabalho para ela passar de uma ideia interessante para ser uma coisa concreta e interessante, a ponto de poder realmente fazer a coordenação de todos os elementos que estão incluídos no nosso mapa de atividades espaciais no Brasil. Então, é isso aqui praticamente que diz, por exemplo, nessa estratégia, o INPE, que era ligado diretamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a uma subsecretaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele passa a ser um órgão da Agência Espacial Brasileira, como a NASA e outros, que tem vários órgãos executores dentro dela própria. Né? Essa ideia aqui é só para justificar o seguinte, que nós até hoje fazíamos o nosso programa espacial sem um elemento coordenador do lado empresarial forte, que são chamadas as empresas prime contractors. Todo lugar do mundo moderno, as empresas prime contractors existem, tá certo? E o que elas fazem? Os institutos nossos
desenham, fazem o System Engineering, passam a encomenda para essa empresa se encarrega de fazer tudo. Imagine o INPE ou a Agência Espacial fazendo satélites, fazendo contrato diretamente com ele, por trás deles uma lei que se chama Lei Geral de Compras, que tem um número que chama 8.666. É uma lei seguinte, que você espirra, no outro dia você está na cadeia. Então, todos os gestores públicos, como eu e todos os outros, eu estou há 40 e tantos anos fazendo esse negócio de gestão pública, a gente todo dia, eles chamam isso de calvário, tá certo? Com todas as estações. Então, no dia que você entra lá, no dia que você toma posse, você se defronta com a primeira estação do calvário. É um inferno essa lei. Então, como é que o órgão público pode desenvolver um satélite, por exemplo, que você tem que contratar com muitos riscos, tecnologia, muitos riscos, etc. A lei diz o seguinte, a sua diagonal, suponha que ela seja uma matriz, tem a diagonal principal, diz assim, todo contrato tem que ser por prazo fixo e preço fixo. Pô, como é que eu vou fazer desenvolvimento tecnológico com prazo fixo e preço fixo? Não existe isso. Isso é apenas para dizer qual é o sentimento do cara que fez a lei. Ele fez a lei para fazer obra civil, para fazer casa, prédio, etc., etc., onde prazo fixo e preço fixo faz sentido, mas não para desenvolvimento tecnológico. Então, aí houve uma série de iniciativas do próprio MCT, ao longo de sua estratégia, da sua vida estratégica, de fazer a lei do bem, a lei da... Tem outros nomes aí, a lei que permite o professor da universidade trabalhar e não ser cortado do seu salário, a lei da inovação, etc., etc. Só que é o seguinte, observem lá nessas leis, se depois que elas foram criadas, houve revogação de qualquer item da Lei 8666. Não houve nenhuma revogação. Porque, em geral, diz assim, a lei nova diz assim, revogam-se os artigos tais e tais da lei anterior. Nesse caso, essas leis modernas, tá certo, que estão querendo nos ajudar a sair desse sufoco, não conseguiram revogar nem capítulo, nem versículo, tá certo? Da Lei 8666. E aí, o que fazem os tribunais? Eles não vão atrás da lei de inovação, não é na lei do bem, não é na lei de coisa nenhuma. Eles vão ver se está de acordo com a lei 8666. E aí, ó, na gente. Então é o seguinte, todo lugar do mundo tem prime contractors, nós estamos fazendo isso. A iniciativa primeira é uma empresa chamada Visiona, que é uma fusão entre Telebrás, tá certo? E a Embraer. Telebrás e Embraer fundaram uma empresa nova, essa empresa que vai fazer a gestão desse primeiro contrato para fazer o satélite geoestacionário de comunicação estratégica para o Brasil. Tá certo? Isso aí também é repetição disso. Isso aqui eu estou apenas dizendo, eu acho que isso aqui é aquilo que o homem escreveu uma partitura sobre isso. Tá certo? Está aqui o nosso papel aqui de coordenação, está aqui o INPE, está aqui as universidades, eu não esqueci de botar as universidades, é uma coisa importantíssima para nós, as empresas, e o DCTA, tá certo? Isso é bom, eu posso perder aqui uns meio minuto para mostrar a vocês o seguinte, que já valeu o esforço recente lá da Agência Espacial. Olha, esse aqui era o nosso orçamento, tá certo? Originário, previsto, o plurianual. Esse bicho aqui, com essa cor aqui, que é isso aqui, é o capital da empresa binacional, ACS, que é Brasil-Ucrânia, portanto já foi acrescido, ó, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Esse aqui é o grande salto dos últimos anos, tá certo? Se vocês olharem aqui 2012, 2013, 2014, olha o tamanho da bolada de dinheiro aqui, ó, esse verde. Isso aqui é coisa muito recente, tá certo? E, finalmente, esse é o orçamento nosso. Então, veja o seguinte, fazendo uma média aqui desse vermelho, se você somar isso, dividir por esse 1, 2, 3, 4, 5 anos, isso aqui dá ordem de 300 e poucos milhões de reais. Aqui, amigo, eu estou falando agora num pico de quase 1 bilhão de reais. Então, veja que isso é multiplicar por 3, mais ou menos, em média, o valor do orçamento das nossas atividades. E aqui tem digamos, escopo para ancorar todas as iniciativas com universidades e tudo isso, etc, etc. Então, gente, essa coisa aí são os desafios
mas o maior desafio é agradecer a vocês pela oportunidade que vocês me deram de falar um pouco com vocês. Muito obrigado. Bem, senhores, abrimos então espaço às perguntas da plateia, também teremos perguntas online. Alguém tem alguma pergunta? Temos uma ali atrás. Por favor, nome e empresa ou universidade. Bom dia, meu nome é Wesley, eu sou aluno de mestrado da Fundação Oswaldo Cruz. Presidente, eu estou aqui no Rio de Janeiro há 4 meses e sou de Goiânia. Minha cidade tem 1.200.000 habitantes e o Rio de Janeiro tem 6 milhões. Uma cidade deveras grande. E uma das coisas que me permitiu viver nessa cidade foi o GPS, porque ele me deu autonomia para me deslocar nessa cidade imensa. E autonomia me pareceu uma palavra-chave na sua exposição. E aí eu pergunto para o senhor, os satélites que operam a navegação, eles são operados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Não há garantias de que, no caso de uma deflagração de alguma guerra, de algum conflito, não que isso seja algo iminente, mas caso aconteça, o sistema pode ser comprometido e, consequentemente, comprometendo toda a navegação que hoje, como eu me coloquei como exemplo, perderia totalmente minha autonomia. Como é que a agência, o Brasil, se porta frente a uma possibilidade, como disse, não é iminente, mas possível, em relação a essa autonomia nos sistemas de navegação por satélite? É o seguinte, primeiro, nessa área espacial, as coisas de grande avanço, principalmente quando eram relacionadas a desenvolvimento, tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, tinha sempre esse viés de defesa, tá certo? Aí vamos ver o que aconteceu. O mundo ficou distendido, essa coisa de Guerra Fria não existe mais, tá certo? Os países no bloco soviético desarmou, tá certo? E, aos poucos, o outro lado também foi se desarmando dessa preocupação. Então, por exemplo, há uns tempos atrás, imagens de satélite de 1 metro de resolução eram só das Forças Armadas Americanas. Hoje você tem imagens de satélite de 35 centímetros de resolução livre do mercado normal. Mesmo sendo desenvolvidas para interesses das Forças Armadas, elas estão se tornando livres, tá certo? Então, parece que há uma distensão. Agora, você tem toda a razão. Aquele exemplo que eu dei aqui com a Argentina, por exemplo, ele pode ser já aplicado no futuro. O que nós estamos fazendo? Primeiro, os russos têm o seu sistema de posicionamento. Os franceses, a Europa, tem o seu sistema, que é o Galilei. Os chineses estão construindo um também. E nós, humildemente, pretendemos ter essa preocupação no futuro. Mas, neste momento, a nossa preocupação é de aderência ao sistema russo e ao sistema europeu, Galilei, e ao GLONASS, e, eventualmente, devido à nossa relação com os chineses, também nos aproximarmos do sistema de posicionamento dos chineses. E, depois, aos poucos, tentarmos desenvolver o nosso próprio. Temos mais uma pergunta? Temos uma aqui. Online também temos perguntas? Então a gente faz 2 online. Obrigado. Primeiramente, parabenizar pela excelente apresentação. Foi bastante empolgante, motivante mesmo para quem é entusiasta de inovação e tecnologia na área espacial. Eu sou professor na Universidade Federal de Goiás e trabalho com o desenvolvimento de uma plataforma de Big Data geográfico na área de Cloud GIS. E a trancos e barrancos estamos tentando fazer algumas coisas diferenciadas a nível, vamos falar assim, até mundial, em termos de inovação tecnológica. E diante desse cenário todo, fiquei ainda mais otimista e mais motivado para persistir no trabalho, pelas perspectivas de bons eventos e bons acontecimentos nos próximos anos. Uma preocupação que me veio à cabeça foi o seguinte: é uma articulação estratégica política
tecnológica que tem que perdurar. Né? Isso, como é que a gente, dado que tem eventuais trocas de governo, etc., como isso pode comprometer um projeto de tamanha envergadura como foi apresentado pelo senhor? Olha, eu não acredito em Papai Noel, não. Eu sou nordestino, eu resolvo as coisas na ponta da faca. Então é o seguinte, sabe como é que eu acho que a gente vai criar um sistema estável? É quando a sociedade quiser. Certo? Agora, tem umas sinalizações que começam a repercutir nas nossas aspirações. Está aumentando consideravelmente o número de clientes de grande porte. Então, por exemplo, defesa nacional. Certamente ele vai falar aqui depois, não sei se ele vai se dirigir a esse tema, mas isso é um cliente que vocês não podem imaginar. Ministério da Agricultura. Sistema Nacional de Recursos Hídricos, cuja secretaria executiva é a Agência Nacional de Águas. O sistema bancário brasileiro, que precisa de ter o seu próprio satélite para navegar seus dados, seus softwares, rodar as suas bases de dados, etc. Tudo isso despontam como clientes que podem dar uma certa garantia de continuidade e regularidade, que é importantíssimo. Não é só continuidade. Continuidade não é a única coisa, não, porque você pode continuar um negócio bem devagarzinho assim, não interessa. Tem que ter regularidade. Isso é que vai nos permitir, tá certo? Sair dessa dependência que nós temos do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional não vai ser capaz de colocar essas duas coisas, regularidade e continuidade. Nós temos que ser criativos para buscar alternativas. Tá certo? E aqui no Brasil eu já aprendi. Se você tem bons projetos, você consegue boas alternativas de financiamento. Então nós estamos empenhados em elaborar bons projetos. Uma outra coisa que aprendi também é o seguinte, mesmo no âmbito de responsabilidade pública, fazer parceria com países com outros países é importantíssimo para garantir pelo menos a continuidade, um pouco da regularidade. Sabe como é que eu fazia lá quando estava gerente desse programa na China? Passei lá 20 anos ou coisa assim. Era assim, toda vez que eu estava devendo muito e o programa estava atrasando, eu inventava a visita de uma autoridade brasileira de alto nível à China. Quando a autoridade ia se preparar para viajar, ele chamava lá o ministro da Economia e todo mundo para saber se tinha alguma dívida e mandava arrumar o dinheiro e mandava para o INPE, para o INPE pagar a dívida antes dele ir. Pô, tem que ter criatividade, não tem jeito. Aqui no Brasil a gente tem que aprender esses algoritmos todos, né? Então, nós estamos no Brasil, companheiro, não tem jeito. Agora, eu acho que tem um mundo novo se descortinando. Por exemplo, essa história da defesa é um negócio fundamental para mim, entende? Uma pergunta online, para fechar, por favor. Uma. Ok. Só lembrando aos participantes online que as perguntas que não puderem ser feitas agora vão ser enviadas para o palestrante para que ele possa responder mais tarde via e-mail. A pergunta é do senhor Darlan Ferreira. Bom dia. Eu queria perguntar se a parceria com outros países não atrapalharia a questão da soberania nacional, principalmente porque o Brasil, geopoliticamente, pretende ser superior na América do Sul. Não, olha, desculpa, é Ferreira o nome dele, né? Ferreira é o seguinte, quando a parceria chega nesse nível estratégico, um dos elementos que a classifica como estratégico é exatamente a questão da geopolítica. Tá certo? Por exemplo, essa história de Brasil e China, eu tenho defendido que a gente tem que fazer um grande esforço para continuar
desenvolvendo esses satélites da forma que estamos fazendo, chamado CBRS, que é China Brazil Earth Resource Satellites. Por quê? Porque hoje o Brasil e a China estão de mãos dadas, andando pelo mundo em desenvolvimento, distribuindo imagens gratuitamente dos satélites CBRS. Portanto, operando no canal da geopolítica. Tá certo? E para nós, essa parceria, se ela continuar nos dando esse benefício, ela tem que ser considerada geopoliticamente. É importante isso. Então, se eu não posso fazer sozinho, e se eu posso fazer com outro país, e é de interesse desses países, eu acho que isso é uma estratégia de geopolítica, tá certo? Então, a cooperação internacional, às vezes, não sempre, ela pode ser enquadrada nesse quesito. Agora, uma cooperação internacional para delapidar, por exemplo, e tirar um incentivo da nossa base industrial e levar para o país dela, então é óbvio que isso não faz sentido nenhum. É por isso que eu tenho sido insistente com relação a isso. Um quesito fundamental para que a gente estabeleça novas cooperações internacionais agora na nossa área é voltado para a consolidação da nossa base industrial. Bem, senhor presidente, obrigado pela ótima apresentação, enriquecedora e franca também. Como o Wagner disse, motivadora para quem trabalha com essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Obrigado. Obrigado a todos.